dia, meus irmãos. Eu estou acostumado a falar boa noite, porque normalmente lá nas nossas igrejas no Brasil a gente prega mais à noite, né? De manhã a gente prega também, mas como o ambiente é fechado, parece que eu estou no culto noturno, mas glórias a Deus por isso. É um prazer estar com os irmãos, eu sou o Cleiton, a minha esposa Dani estava aqui, mas foi lá com o Cristo, já está de volta. E tivemos hoje pela manhã na EBD falando sobre uma palestra acerca da depressão e hoje vamos meditar na palavra do Senhor baseada na vida de um homem. Essa mensagem é uma mensagem que fala muito ao meu coração porque fala acerca do cuidado de Deus. E o fato é que se eu parasse aqui agora e pedisse para que vocês se levantassem um por um e começassem a falar de como Deus tem cuidado da sua vida, talvez o dia seria muito curto para que nós pudéssemos ir embora ainda hoje. Porque o fato é que Deus tem cuidado de nós. O fato é que nós cremos num Deus que cuida, mas não apenas cremos num Deus que cuida, nós sentimos o cuidado de Deus para com a gente. E este cuidado, ele é um cuidado muito especial, e este cuidado se dá muitas vezes de maneira visível, e este cuidado também se dá muitas vezes de maneira invisível. E nós vamos falar um pouco mais acerca disso, mas eu quero que você abra então a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 45. Vamos ler 8 versos, eu queria que você estivesse acompanhando comigo o livro de Gênesis, no capítulo 45. Vamos ler do 1 até o versículo 8. Essa mensagem é uma mensagem, este texto é um texto inspirativo. Se você pegar o texto da biografia de José, você pode chamar assim esse texto de Gênesis de biografia de José, você pode pegar ele desde o capítulo 37 de Gênesis, até o capítulo de 50 de Gênesis, tem toda a história deste patriarca. Então, José não podendo se conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, e então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes me vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para prosperar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim o Senhor, Deus, que me pôs por governador, por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Este texto é um texto inspirador, como eu disse a vocês. Ele conta essa parte que lemos, lembrando que a biografia de José vai do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis. Nós vemos aqui essa parte, e essa parte revela ou narra quando José se dá a conhecer aos seus irmãos. Ele foi vendido, ele passa por muitas coisas durante a sua vida, nós vamos falar um pouco disso durante a mensagem, mas aqui então ele se revela aos seus irmãos ficam atemorizados. Eles ficam com medo dessa situação. Agora José é o segundo do Egito, abaixo simplesmente de Faraó. E então ele fala assim: eu sou o irmão que vocês venderam. Meus irmãos, por muito menos do que isso se matava no Antigo Testamento. Agora que ele vê José então no poder, ele fala assim: agora nós estamos perdidos. Isso é fato, que ele fala assim, ó, eles ficaram tão atônitos que eles nem conseguiram responder a José. De tanto medo que eles tiveram. Mas nós vamos voltar neste texto, eu quero pedir para que você guarde esse texto no seu coração. Nós vamos voltar neste texto no final da mensagem, mas nós vamos passear nessa jornada da vida de José durante toda ela. Eu creio, meus irmãos, como eu disse no começo, que Deus cuida de nós. E esse cuidado é um cuidado muito especial. Muitas vezes se revela a nós de maneira visível, ou seja, nós podemos enxergar,
Mas muitas vezes, este cuidado se revela também de maneira invisível. Nós vamos conceituar os dois casos para que eu e você possamos então compreender melhor. O fato é que Deus cuida de maneira visível do seu povo. E eu quero que você entenda aqui, eu vou fazer a definição do que é o cuidado visível para você e dar alguns exemplos. O cuidado visível de Deus é aquele cuidado que eu e você podemos contemplar com os nossos olhos. Sabe aquele cuidado que nós percebemos? É como se você estivesse dirigindo o seu carro. E você está em alta velocidade, porque aqui no Texas a gente roda muito veloz, né, nas rodovias, e passa alguém na sua frente e você freia, por pouco você não bate o carro. Você já fala, ai Deus, isso é um livramento. E você percebeu ali de maneira visível que foi um livramento, porque se não fosse Deus, você bateria o carro. É algo assim que você fala, nossa, Deus está aqui neste ambiente, Ele protegeu, os anjos seguraram. Eu me lembro de uma situação de uma vez que a Dani estava descendo do carro, e ela desceu do carro, me perdoe ficar de costas, quando ela desceu do carro, quando ela foi fechar a porta, o ônibus passou do lado, você lembra? Atrás de você. E aquele dia com certeza foi um livramento, porque se ela não fecha a porta rápido, talvez ela ia embora junto com o ônibus. E nessa hora, com certeza, vem um pensamento, Deus, obrigado. Porque as pessoas conseguem distinguir aquilo que é visível do cuidado invisível. O cuidado visível é esse que nós adoramos. Por que nós adoramos o cuidado visível? Porque a gente vê. E a gente fica feliz, a gente se edifica, a gente fica animado com o cuidado visível de Deus. O cuidado visível de Deus, eu posso te dar exemplos como no caso de uma irmã da nossa igreja no Brasil. Eu era pastor da primeira igreja batista de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e certa vez nós estávamos num pequeno grupo. E pequeno grupo é uma benção, nós estávamos lá no pequeno grupo, na casa de um irmão, eu sempre fui líder de pequeno grupo, e aí nós estávamos lá, e aí nós compartilhamos a palavra, e nesse dia chegou uma senhora visitante, ela não conhecia Jesus. E nós apresentamos o evangelho para aquela senhora, e nós fizemos o apelo no final do pequeno grupo, aquela mulher se converteu a Cristo. Foi algo muito lindo, ela então se entregou, uma mulher muito simples, muito simples. Ela se entregou a Jesus numa oração bem simples e ela foi embora. Na semana seguinte ela retorna para o pequeno grupo, porque o pequeno grupo era semanal, e ela chega ali então, toda animada, agora queria contar quero contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Mas tudo bem, quando chegar a hora a senhora vai falar. Aí eu dava um pouquinho mais, não, mas eu quero contar. Ela estava toda empolgada, querendo falar sobre o cuidado de Deus na sua vida. E eu falei para ela, tudo bem, chegou o momento, e ela pegou a palavra então, ela falou assim, eu quero te contar uma coisa para você. E estava ela e a sua filha, ela era mãe solteira, o seu pai morava com ela também, então era ela, o pai e a sua filha. Então ela falou assim, olha, sabe de uma coisa? Vocês falaram de Jesus para mim aqui, eu aceitei esse Jesus. E sabe o que está acontecendo? O que aconteceu foi que nessa semana minha filha estava com uma dor de cabeça insuportável. Eu dei um dipirona para ela e o problema não saía, a dor de cabeça não passava. Eu dei mais uma vez um dipirona que pode dar até 1 miligrama e a dor não passava. Passou-se horas e a dor não passava. E a menina estava chorando já, enquanto a mãe contava. E ela falou assim, minha filha começou a chorar e desesperada, começou a chorar, e eu já não tinha mais o que fazer, porque eu não podia dar outro medicamento a ela, porque eu tenho que esperar no mínimo 6 horas, eu tinha passado 5 horas e nada da dor de cabeça passar. Então eu lembrei que vocês tinham falado que existia esse Jesus que eu aceitei. Então eu sabia que eu podia orar para ele. Vocês falaram que eu podia orar, então eu fiz uma oração muito simples. E a oração dela foi assim, Senhor, minha filha está com dor de cabeça, mas eu não sei o que fazer. Você pode curar ela para mim, por favor? Muito simples. Imediatamente, aquela dor foi embora. A filha começou a chorar. E agora a mulher chorava, estava chorando, porque ela viu o milagre de Deus, e a sua filha estava do lado chorando também. Por quê? Porque ela percebeu e ela sentiu o cuidado de Deus da sua própria vida. E é isso que o cuidado de Deus faz com a gente. Nós podemos ver o cuidado de Deus visível nas nossas vidas. Isso é algo maravilhoso. Uma semana depois ela volta, conta outro testemunho, eu quero dar outro testemunho. Eu falei, tudo bem. Eu falei, essa mulher tá realmente poderosa nas orações. Ela falou assim, olha, sou aposentada, moro eu, minha filha e mais o meu pai, e eu estava orando ao Senhor porque eu já não tinha mais comida para colocar na mesa.
E eu fui tomar banho e eu orei e falei, Senhor, minha aposentadoria não vai cair essa semana, só cai a semana que vem, eu não tenho condições de comprar comida para a mesa. Mas eu lembrei de um Jesus que pode fazer tudo, então, se eu puder me ajudar, simples. Nessa hora, a filha dela grita, mãe, tem alguém aqui no portão te esperando. Estou tomando banho, já vou, filha. Toma banho, se arruma, chega lá na frente. Olá, senhor. Eu estou vendendo cesta básica, a senhora não gostaria de comprar uma? Ela falou assim, olha, gostar eu gostaria, mas eu não tenho dinheiro. Eu não recebi ainda. Aí ele falou assim, senhora, então pode pegar então uma. Ou duas, caso a senhora queira. Ela falou assim, não, o senhor não está entendendo. Eu não tenho dinheiro para pagar o senhor. E o jovem falou assim, mas quem está te pedindo dinheiro? Estou falando para a senhora pegar uma ou duas e quando a senhora puder, a senhora me paga. Aquela mulher começou a chorar de novo e falou assim, Deus tem cuidado da minha família. Isso é cuidado de Deus. Um outro exemplo para que você possa entender o cuidado de Deus é o que aconteceu uma vez na nossa igreja. Eu estou pregando para a igreja, estou falando para os irmãos falarem da pessoa de Cristo Jesus para os seus amigos. Estou falando, olha, nós temos que falar sobre Jesus, nós temos que anunciar o Evangelho, nós temos que falar das boas novas, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós precisamos falar, nós precisamos anunciar, porém, hoje vai ser diferente. Eu vou falar, eu vou pregar essa mensagem, mas hoje eu pedi uma pizza. O entregador de pizza vai chegar aí, durante o culto. Eu vou parar a mensagem, o pregador vai chegar aqui à frente, eu vou pregar o Evangelho e vocês vão ver como que se faz. Porque é muito fácil falar para vocês fazerem e vocês não terem exemplo. Então eu vou dar exemplo para vocês na hora do culto. Tudo certo, irmãos? Tudo certo. Então vamos fazer ensaiar, então. Vamos fazer um negócio bem bonito. O entregador de pizza vai chegar. Quando ele chegar, nós vamos levantar toda a igreja e bater palma e falar, que bom que você está aqui, estamos felizes que você veio. Tá certo? Os irmãos ficaram um pouco assim meio acanhados, né? Afinal de contas, somos batistas, né? Ficamos meio assim, será que vai, será que não vai, né? Nossa igreja não é uma igreja muito grande, tem em torno de uns 500, 600 membros. E eu falei assim, vamos ensaiar, para não ficar feio, né? Para não ficar aquele negócio feio, xoxo. E eu falei assim, estou pregando então aqui, chegou o entregador de pizza! Deu aquela, tá. Na terceira vez ficou bom. Falei, tá jóia. E continuei a pregar. Continuei a pregar, estou lá pregando, daqui a pouco de fato chega o entregador de pizza. O entregador de pizza chegou, o entregador de pizza chega. E aí a igreja loucura, muito bom que você está aqui, e todo mundo olhando para ele meio que não entendendo o que estava acontecendo, levando a pizza para o púlpito, o que está acontecendo aqui? Eu falei, meu irmão, chega aqui, que bom que você trouxe essa pizza. E eu vi que ele ficou apreensivo, assim, fechado. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Vergonha, obviamente. E eu peguei e falei para ele assim, você sabe por que o povo está, todo mundo aplaudindo você e feliz porque você está aqui? Ele falou assim, não sei. Eu falei, sabe o que está acontecendo? Está todo mundo com fome. Será que essa pizza dá? Aí ele olhou, tinha umas 500 pessoas, falou, não dá não. Eu falei assim, não, eu estou brincando com você. Sabe por que essa animação toda, essa felicidade toda? Ele falou assim, não. Eu falei assim, então eu vou te contar. Eles sabem, porque eu falei para eles que eu vou oferecer a você, eu vou entregar a você o maior presente que um ser humano pode receber. E esse presente se chama Cristo Jesus. Naquele momento eu falei do Evangelho para aquele homem e fiz uma pergunta a ele. Você gostaria de entregar a sua vida neste momento ao Senhor Jesus? Ele olhou para mim trêmulo e falou assim, eu quero. E neste momento ele se entregou e você imagina a igreja ficou feliz, começou a aplaudir o Senhor e aquela festa nos céus, porque nós sabemos fazer festas, irmãos, mas no céu ele sabe fazer muito melhor do que a gente. Eu fico imaginando aquela festa no céu, porque um convertido agora, um novo convertido estava ali diante de nós, e esse homem então pegou e não sabia o que estava acontecendo. Eu falei assim, você já recebeu gorjeta na sua vida? Ele falou, já recebi. Eu falei assim, então talvez hoje você receba a sua maior gorjeta. Peguei a pizza, abri e falei assim, quem quiser aqui, entrega uma oferta para esse rapaz. Então, as pessoas começaram a chegar e começaram a entregar oferta, e aquele homem foi embora. Depois as notícias começaram a chegar, porque uma irmã começou a conversar, a atender aquele rapaz falou o seguinte, olha, eu quero saber o que vocês fizeram comigo. E a moça falou, não sei, por que você está querendo dizer isso? Eu não sei o que vocês fizeram comigo. Porque, primeiro, eu nem consegui fazer a moto funcionar para ir embora. Eu não consegui trabalhar direito aquele dia. As minhas pernas estavam trêmulas, eu estava chorando, eu entregava a pizza chorando. O que é que vocês fizeram comigo?
Eu cheguei em casa, meu casamento estava uma derrota, estava difícil, estava muito complicado. Naquela semana as coisas começaram a melhorar, as coisas começaram a transformar lá em casa, o ambiente foi diferente. Eu quero saber que Jesus é esse que vocês me apresentaram. Sabe aquela oferta que vocês me entregaram lá? Eu fui no banco. Eu estava com 3 meses do meu carro atrasado. No Brasil isso é busca e apreensão. Eu peguei esse dinheiro, então fui lá pagar, não sabia, porque eles calculam o juro na hora. E eu estava lá, cheguei na fila, juntei aquele dinheiro e cheguei para fazer o pagamento, a pessoa fez os cálculos lá, com juros e com tudo, entreguei para ela o dinheiro, e eu não sei o que aconteceu, mas o dinheiro que vocês me deram, pagou exatamente os 3 parcelas com juros e correção. Não sobrou um centavo, mas também não faltou nada. Que Jesus é esse que vocês estão me apresentando? Eu falei, é o Jesus que cuida de nós. É o Jesus que salva, é o Jesus que liberta, é o Jesus que atende aos nossos clamores e que quando entra num coração, Ele transforma. Ele transforma todas as coisas. Esse é o cuidado visível de Deus. Nós podemos enxergar o cuidado de Deus. Mas existe também um outro cuidado, que é o cuidado invisível. Esse a gente não gosta muito porque a gente não vê. A gente não gosta muito porque a gente nem percebe que foi cuidado. É maravilhoso quando eu falo para minha esposa, eu te amo, você é maravilhosa, ela deve se sentir muito feliz. Mas quando eu estou longe dela e falo lá no carro, quietinho, sem ninguém ver, eu te amo, Dani. É o mesmo amor derramado a ela, eu estou pensando nela, mas ela não está sentindo. Então é como se ela não estivesse gostando muito, porque ela nem sabe que eu estou falando que amo ela no carro. Então, na verdade, a gente é assim com amor, com o cuidado invisível de Deus. É aquele dia que você acorda atrasado para o trabalho, você tem um tempo rigoroso para chegar no trabalho. E aí você chega lá para pegar o carro está com o pneu furado. Aí você pega, ai meu Deus, eu estou atrasado, e o pneu do carro furado, aquele negócio todo, você demora um tempo. Aí você vai lá e conserta o pneu, tudo sujo, a mão vai lá lavar, aquele negócio todo está suado já, e tem tempo para chegar no seu trabalho, quando você vai ligar, o carro não funciona. Aí você já começa a bravejar e praguejar. Mas quem sabe isso não é um cuidado invisível de Deus? Quem sabe você não está atrasado para que você não tenha um acidente lá frente? A gente começa a reclamar as coisas e reclamar das coisas antes de saber que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Deus está cuidando de tudo, no tempo certo, na hora certa. Deus não é pego despercebido, você é pego despercebido. Ah, cheguei, meu carro estava furado. Deus já sabia. Quando furou, e sabia quando você acordasse como que ia ser todo o desenrolar de você consertar o pneu, consertar o carro. Ele tem tudo no controle. Se nós tivéssemos que servir um Deus que está fora do controle, este não é Deus. O mesmo Deus que cuida de maneira visível, cuida de nós de maneira invisível. E isso é relatado na vida de José. Nós vemos no capítulo 37, no início da narrativa acerca da vida de José, José falando para os seus irmãos que teve sonhos. E antes disso, a Bíblia relata que Jacó tem em José o seu filho predileto. São 12 irmãos, José é o queridinho do papai. José é o queridinho do papai a tal ponto de os irmãos terem que trabalhar e o José ir lá perceber e cuidar e supervisionar e depois vir contar o que está acontecendo com seus irmãos de errado. O que eles fizeram de errado. E por causa disso, os irmãos de José o odiavam. Como se não bastasse, Jacó vai lá e manda fazer uma veste talar para José. O que é uma veste talar? É uma veste de mangas longas que ia até o tornozelo. Isso demonstrava preferência a José. E talvez você possa me dizer, Cleiton, que preferência é essa por causa de uma veste? Meus queridos irmãos, só para te deixar atento a um detalhe importante. A veste normal naquele tempo era do joelho, um pouco para baixo, um pouco para cima. Para dar mobilidade para o trabalho braçal. Era um trabalho pesado, então eles tinham que ter mobilidade. Eles não tinham calça como nós temos hoje, então tinha que ser uma veste um pouco mais larga. A veste de José era uma veste talar, até o tornozelo, ou seja, limitação para andar, ou seja, ele era o supervisor, ele que cuidava, ele que comandava. Os irmãos eram subordinados a ele. É isso que o pai dele fez com que os irmãos se sentissem ao dar a veste talar a José. Então José está ali, todo pomposo, e os seus irmãos odiavam ainda mais.
Como se isso não bastasse, José um dia teve um sonho. Estava ele pegando feixes e de repente ele conta para os seus irmãos, olha, tem um sonho para contar para vocês. Tinha um dia que eu estava atando feixes com vocês e meu feixe ficou em pé. E o feixe de vocês se dobraram diante de mim. Ah, os irmãos ficaram bravos demais. Por acaso nós vamos servir você? Sim, seu feixe fez assim, dobrou diante de mim. E o negócio fica ainda pior. O segundo sonho de José, ele não conta para os seus irmãos. Ele conta para os seus irmãos e chama o pai e a mãe. Fala assim, quero contar um negócio para todo mundo aqui. Que negócio é esse? Olha, o sol e a lua e 11 estrelas. O que quer dizer isso? Sol, pai, lua, mãe, 11 estrelas, quem que são? Os irmãos. Se dobravam diante de mim um dia. Estou reunindo todo mundo para te contar essa história. Ah, meus irmãos. Aí os irmãos ficaram mais doidos ainda. Ah, o negócio do feixe a gente aguentou. Agora, esse negócio de lua, sol e estrela, você só pode estar de brincadeira. Quer dizer que o pai e a mãe, nós vamos se curvar diante de você. Você falou assim, é o meu sonho. Certa vez, o pai dele fala assim, olha, José, vai lá ver como seus irmãos estão. Seus irmãos veem José chegando e fala, é hoje que esse sonhador morre. Ele sonhou que nós vamos estar se curvando diante dele, é hoje que ele vai ver aonde param os seus sonhos. Começaram a tentar contra José, vamos matar ele. Vamos matar esse rapaz, porque não está aguentando mais, não aguento mais esse cara se achando em cima de nós. A preferência do papai em relação a ele, vamos matá-lo. Rubens, seu irmão, fala assim, não faz isso com ele não. Ele é nosso irmão, é nosso sangue. Quer dar um jeito nele? Vamos fazer o seguinte então, tem essa cisterna aqui que não tem água, coloquemos ele dentro dessa cisterna. Pelo menos a gente não tem o sangue nas mãos do nosso irmão. Aquilo pareceu bom, até que chega e passa uma caravana de ismaelitas, e ele fala, não, mas tem uma coisa melhor ainda, ao invés de deixar ele nesse posto, vamos ganhar um dinheirinho com o meu irmão, né? Um dinheirinho, vamos vender ele para a caravana de ismaelitas, a gente pega esse dinheiro, e aí fala para o papai que aconteceu alguma coisa com ele. Mataram um bode, ensanguentaram a veste talar de José, e chegou para o pai, aquele que dera outrora a sua veste, e falou, será que essa veste é do seu filho? Lógico que o pai reconheceu. Sim! Essas são as vestes do meu filho! E começou então aquele choro, aquele lamento, porque só quem perdeu um filho sabe do que eu estou falando. E ele está lá chorando, lamentando pela perca deste filho. E ele fica chorando a morte do seu filho durante anos. E seus irmãos, sabendo de tudo, não falam nada a seu pai. Mas onde eu quero chegar então com o cuidado invisível de Deus? O cuidado invisível de Deus acontece aqui, quando Deus permite que José é vendido pelos seus irmãos. E talvez você possa me dizer o seguinte, Cleiton, aonde está o cuidado de Deus? É na casa dele que é um lugar de afeto. É na casa dele que é um lugar de carinho. É na casa dele que é um lugar de proteção, de amparo, de cuidado, de amor, de zelo uns pelos outros. E pelos seus próprios irmãos ele foi vendido. Você ser vendido, meus irmãos, traz dentro de nós uma sensação muito terrível. Nós não temos valor calculável. É como se alguém vendesse e vendesse ainda barato, 20 peças de prata. Como se não tivesse valor ou pouco valor. E talvez eu e você olhemos este texto e falamos, aonde está o cuidado de Deus? Mas eu quero garantir para você que neste episódio Deus estava no controle. Deus estava cuidando. E talvez você esteja passando por problemas como este, sendo traído, sendo esquecido, sendo deixado de lado. E talvez você olhe para a sua vida e pergunte, Deus, cadê o cuidado do Senhor? Eu digo para você, o cuidado do Senhor está aí na sua vida. Deus está cuidando de você, não é porque você sente. Nós não somos, meus irmãos, guiados pelas nossas emoções. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E qual é a fé que nós temos que ter? Que Deus está no controle, seja qualquer situação que estou passando. Porque a minha fé não é circunstancial. A minha fé é no único e verdadeiro Senhor e Salvador da minha vida. Deus está no controle. Ele foi vendido, mas Deus está no controle. Mas as coisas podem piorar. E ele chega então ao Egito. Chegando no Egito, ele chega então e é vendido de novo. Ah, você não serve para mim não. Eu vou ganhar dinheiro com você, vou te vender para outra pessoa.
sentimento lá dentro de novo. Chega na casa de Faraó, de Potifar. Potifar vê que Deus é com José. Eu não sei por que motivo, mas Potifar enxerga em José, isso está escrito no texto bíblico, você pode ler depois, a gente não tem tempo, mas que Deus viu, que Potifar viu em José um menino de Deus, um jovem de Deus, 17 anos de idade. Falou assim, agora, a partir de agora você vai governar a minha casa. Você vai tomar conta de tudo. E ele faz isso. Começa a prosperar aquele homem. Aquele homem começa então a prosperar, até que um dia a sua mulher coloca os olhos em José e diz, eu te quero. A Bíblia diz que José era muito bonito, muito formoso. Então aquele homem faz uma declaração que para mim é uma das declarações que demonstra a maior fidelidade de um jovem na Bíblia, talvez seja a maior. Ele falou para ela o seguinte, jamais me deitarei contigo. O meu Senhor me deu o direito de tocar e administrar todas as coisas que aqui está. Contudo, não a ti. E ela insiste, e ele continua. E para mim essa frase é a melhor. Como eu, diz ele, posso intentar contra o meu Deus? Não é contra o patrão, não é contra a empresa, é contra o meu Deus. José, ele entendeu algo que eu e você precisamos entender. Não só você, eu também. Antes de nós queremos agradar as pessoas, nós precisamos agradar o Criador das pessoas. A pessoa de Cristo Jesus. E neste instante, ele então é fiel. A mulher então arma uma cena, pega as vestes dele e começa a gritar, tentaram me atacar. Quando Potifar chega, a mulher fala, olha, é o seguinte, aquele hebreu que você trouxe tentou me atacar. Tentou me violentar. Aquele homem então coloca José na cadeia. De maneira justa? Não. De maneira injusta. Ele fez o que é certo diante de Deus e não dos homens e vai para a cadeia. E por muito menos do que isso, eu e você reclamamos. Talvez eu falaria o seguinte diante de Deus, eu, não você. Deus, você está com brincadeira comigo. Eu sou fiel ao Senhor, é isso que eu mereço. Eu faço o que é certo diante dos teus olhos, é assim que o Senhor me trata? É para a cadeia que eu vou? Eu merecia ser reconhecido pelo bem que eu fiz, e eu estou sendo reconhecido por aquilo que eu não fiz. Eu estou indo para a cadeia, para o cárcere. Eu vou ser esquecido naquele lugar. Talvez seja o que eu faria. Mas não foi o que José fez. Ele vai, é próspero lá, porque Deus é com ele no cárcere. E a Bíblia diz que ele começa então a administrar o cárcere. Por quê? Porque Deus era com ele. Aí está a grande diferença. Você pode escolher como você passa os seus problemas. Se é com ou sem Jesus, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você passa os seus problemas, as suas lutas, as suas provações com a pessoa de Cristo, você prospera. E não financeiramente. Você prospera em relacionamento pessoal com o autor e consumador da nossa fé. E talvez você possa se perguntar, cadê o cuidado visível de Deus? Não está. Mas aí você se pergunta, então onde está o cuidado invisível de Deus? Não existe cuidado nessa situação. Ele foi para a cadeia, eu quero dizer para você, existe o cuidado de Deus aqui nessa circunstância. Deus está no controle, Deus está tudo sob o controle dele. Tudo está sob a soberana vontade de Deus. Aqui, nessa situação, no cárcere. Lá ele revela 2 sonhos, um do padeiro e um do copeiro. E depois que ele fala do copeiro, ele fala, olha, você vai voltar, você vai ir para a sua atividade normal novamente, mas não se esquece de mim não. Quando você tiver oportunidade, fala de mim, porque eu te ajudei aqui, né? Me ajuda. O texto bíblico diz que o copeiro voltou às suas funções ao faraó e durante 2 anos não lembrou de José. Talvez eu e você pudéssemos dizer, mas que mal agradecido. Eu faço, eu ajudo, eu revelo o seu sonho, eu dou a mão, eu estendo a mão e ele não me dá nada em troca. Faz 2 anos que ele me esqueceu aqui neste lugar. E por muito menos do que isso a gente reclama do outro. Você viu, eu abençoei ele, ele não me abençoa mais. Você viu, eu demonstro carinho para ele, ele não demonstra carinho para mim. Mas quem disse que ele tem que demonstrar para você? Você faz para receber ou você faz porque o ama?
O seu amor é incondicional ou é condicional? Eu só amo se eu sou amado. Se nós queremos nos parecer com Cristo, nós temos que buscar o amor incondicional, o amor de Jesus. E aquele homem então é esquecido. Até que um dia Faraó tem um sonho. Ele tem 2 sonhos. Um sonho é que 7 vacas gordas, formosas, estão lá bonitonas. E vem 7 vacas magras, mirradas, pequenas, e engolem as vacas gordas. E permanece seca, feia e desnutrida como era antes. E depois que de um haste de milho, nasce 7 espigas grandes, formosas, frondosas, e 7 mirradas também, e essas mirradas comem essas frondosas. Então Faraó busca em qualquer lugar uma resposta para esse sonho. Ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro cai em si. Me lembrei. 2 anos depois, tem um rapazinho, um hebreu, lá na cadeia, que ele interpretou o meu sonho. E olha, ele falou, aconteceu, hein? Eu tô aqui de volta. E o outro tá enforcado. Então é isso mesmo, aconteceu. Ele sabe revelar sonho. Manda chamar o menino. A Bíblia diz que ele foi se arrumar, tomar banho, fazer a barba, se arrumar. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque diante de rei, nós não chegamos de qualquer maneira. Nós não chegamos de qualquer maneira. Isso nos ensina uma lição. Quando você for entrar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, tire as sandálias. Rosto em terra. E aí então, o faraó fala àquele jovem, olha, o povo está dizendo que você pode interpretar sonhos. Ele falou assim, olha, não, eu não posso. Os sonhos são do Senhor, Ele pode. Então ele interpreta aquele sonho e ele dá então um conselho a faraó, olha, se eu fosse vocês, eu colocava um administrador e 20% daquilo que for colhido nesses 7 anos de fartura, porque vai ser 7 anos de fartura, que representa essas vacas gordas, e 7 anos de escassez, os 2 são o mesmo sonho. Se eu fosse você, então, eu guardava 20% de cada ano, para que a gente possa ter comida nos outros 7 anos. E ele planejou isso. Você deve, então, eleger alguém. O faraó falou assim, acho que já encontrei alguém. Você é a pessoa. Você é a pessoa imediata, porque você que revelou o sonho, você que já deu toda a estratégia. Por quê? Porque, meus irmãos, é interessante, quando nós estamos com Deus, quando nós estamos na presença de Deus, com um relacionamento pessoal com Deus, como José tinha, porque a Bíblia diz que ele era com José, Deus, as circunstâncias vêm e nós sabemos lidar com elas, como José soube lidar. Ele não apenas falou, olha, o sonho é esse, como Deus revelou, mas ele deu toda a estratégia para o homem. E o homem falou assim, ótimo, então você é o governador. Abaixo de Faraó, abaixo de mim, Faraó falou, é você que manda. É você que vende, é você que compra, você resolve os problemas. Então José é encontrado nessa situação. E agora 2 anos de fome já se passou. Já se passou os 7 anos de muitas colheitas, já se passaram 2 anos de escassez, e agora o texto de Gênesis 45, estamos vivendo um contexto de fome, de miséria. De 2 anos onde não há comida. No Egito. A sua família está em Canaã. A família do seu pai e os seus irmãos. O seu pai fala o seguinte, olha, não temos comida aqui. Vai ao Egito que eu estou sabendo que lá tem comida para nós. Vá comprar. Então eles saem de Canaã numa peregrinação até chegar no Egito. Chegando no Egito, ele se encontra com este homem. Quem é este homem? José. Só que ele está todo formoso. Muitos anos se passaram, mais de 13 anos se passaram. Às vezes nós oramos por um sonho que Deus nos dá. Lá no capítulo 37, ele sonhou que ia governar sobre seus irmãos. Agora ele está governando sobre seus irmãos. Aquilo que outrora ele sonhou está acontecendo de fato. Mas se passaram mais de 13 anos. Eu e você não sabemos esperar. A promessa vem e nós queremos para ontem. Para anteontem às vezes. Mas aqui foram 13 anos de espera, de trabalhar de Deus, de mover de Deus na vida desse homem. E ele chega lá agora, então José reconhece seus irmãos, mas seus irmãos não os reconhecem.
E José então começa a falar, meu pai ainda vive, e falaram, e ainda vive. Então ele está agora comovido, ele diz que começa a chorar tão alto que da casa de Faraó começa a se escutar o seu choro. E sabe, chega uma hora, meus irmãos, que o cuidado que outrora era invisível passa a se tornar visível. E agora essa hora chegou. Deus cuida de nós de maneira visível. Nós podemos ver isso através dos exemplos que eu dei. Nós podemos ver e saber que Deus cuida de nós de maneira invisível. E nós também podemos ver isso, por mais que as nossas vistas não conseguem entender. Mas agora a gente consegue compreender o cuidado que outrora era invisível, agora se tornando visível. Seus irmãos começam a ficar preocupados com aquela situação e começam a ficar atemorizados quando José se revela. E José fala isso no verso 7. Deus me enviou diante de vós, para conservar a sucessão da terra e para vos prosperar a vida por um grande livramento. O verso 8 diz, assim, não fostes vós que me enviaste para cá. Deus me pôs por pais de Faraó. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, não precisa ficar com medo. Não precisa ficar triste. Não precisa ficar triste porque não foi vocês que me venderam para cá, eu não fui para a cadeia por acaso, tudo isso era plano especial de Deus, era plano soberano de Deus, e agora eu estou aqui diante de vocês, não porque vocês me enviaram, eu estou aqui porque Deus me enviou. E qual é o propósito? O propósito é para que não houvesse uma fome terrível que matasse toda aquela região. Então, foi diante de vós que eu fui enviado, para preservar a fome e preservar a vida nossa e dos nossos futuros, das nossas futuras gerações. Agora, aquele plano que antes era invisível, passa a ser visível. E José começa a contemplar agora, sim, Deus, agora eu enxergo. Sim, Deus, agora eu entendo porque eu passei por tudo isso, eu entendo porque tudo isso aconteceu, porque agora o Senhor se mostrou no controle e agora eu consigo enxergar por que eu estou aqui. Eu quero contar esse exemplo a partir da minha vida também, e contando este testemunho acerca de um homem. Certa vez eu estava numa farmácia na minha cidade, Dourados. Eu fui comprar fralda. O Christian, meu mais velho, tinha 6 meses de idade. E a gente vai muito na farmácia comprar fralda nesse período. E aí, quando eu estou saindo do caixa, chega uma pessoa. E aí chega uma pessoa e vocês vão saber um pouco mais daqui a pouco, logo mais à frente. Eu disse para ele, irmão! E ele regalou o olho para mim assim. Eu falei, é você, irmão! Ele falou, sim, sou eu. Eu abracei o irmão. Irmão, que bom te ver, irmão, que bom te ver. Que bom te ver, vou saber que você está bem, está tudo certo com você, como está a família? Ele começou a contar as coisas para mim. E eu, que bom te ver, irmão. Ele começou a contar. E nessa hora eu bloqueei meu ouvido. E eu só conseguia lembrar, nossa, agora ele é meu irmão de verdade. Agora ele é meu irmão em Cristo, porque antes ele era cristão e eu não era, agora eu sou cristão, então agora nós somos de fato irmãos. E aí, enquanto ele falava sobre a família dele, ficava uma voz no meu ouvido. Eu usei ele para abençoar a sua vida. Eu usei ele para falar do meu amor para você. E aí ele falando, eu falei assim, irmão, você me perdoa, eu não entendi nada que você disse. Ele ficou assim meio constrangido, né? Porque, eu não prestei atenção no que ele disse. Eu falei assim, irmão, eu não prestei atenção em nada que você disse, porque eu estava sentindo no meu coração aqui algo. Só para que você entenda, esse irmão, ele trabalhava comigo numa indústria. E essa indústria tinha em torno de 1.800 funcionários, e quando a gente estava na indústria, a gente saía para almoçar com um grupo. E aí a empresa tinha pibolim, tinha mesa de sinuca, tinha karaokê, tinha uma área legal assim. E sempre a gente ia almoçar em 40, 50 pessoas. E esse irmão sempre, ele demorava um pouco mais para comer. E a gente chegava lá primeiro, porque a gente queria se divertir e tal, e daqui a pouco apontava o irmão de longe, vindo do refeitório. Aí todo mundo falava, já veio o irmão, hein? Por quê? Essa frase pejorativa. Porque, gente, respirava ouvir de Jesus.
Se alguém respirava do lado dele, assim, ó, eu preciso te contar uma coisa, uma vez, ele falava de Jesus. Então a gente apelidou irmão. A gente tirava sarro dele, sermão, não sei o que lá, sermão, por quê? Ele só falava de Jesus. E agora eu me lembrei disso. E falei assim, nossa, é uma semente que foi plantada no meu coração através desse homem. Eu abracei ele e falei assim, irmão, eu estou feliz assim, você me perdoe. Porque estou ouvindo aqui o Espírito Santo falar no meu coração que eu tenho que te agradecer, porque você foi um canal de bênção na minha vida. Aí ele falou assim, tá bom. Meio sem graça. Eu falei, irmão, o que aconteceu, irmão? Ele fechou os olhos na hora, assim, abaixou a cabeça e falou assim, não, porque hoje eu estou desviado. E eu peguei e saí daquela farmácia e falei, Senhor, o que está acontecendo? O que está passando? O que está acontecendo? E aí, eu orando ao Senhor e o Senhor falando no meu coração, filho, eu usei ele para falar para falar do meu amor para você, agora eu estou usando você para falar do meu amor para ele. E saiba, filho, isso não é algo novo para você. E eu comecei a orar, Deus, o que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? E aí Deus começou a me lembrar, meus irmãos, de toda a minha trajetória. Ele falou assim, Cleiton, lembra da Seara, quando você trabalhava lá? Eu tinha esse irmão. Depois você foi trabalhar na Magazine Luiza, quem tinha lá? A Suelen, o Alex. O que eles faziam? Falavam do meu amor para você. Quando você saiu para lá, eu fui trabalhar numa empresa de segurança. Era no monitoramento, ele falou assim, olha, lá tinha o Cleiton, meu xará, seminarista, para falar do meu amor para você. Eu falei assim, Cleiton, não sei se você não entendeu ainda, mas aonde quer que você estava, eu estava lá. E neste momento, aquele cuidado que era invisível, eu não tinha percebido. No decorrer de toda a minha vida, eu não sabia que Deus estava comigo. E nessa hora eu percebi, Deus, obrigado, porque o Senhor sempre esteve aqui. Eu não enxergava, eu não podia contemplar, mas agora os meus olhos veem o Senhor, meus olhos veem o seu cuidado, e antes o cuidado era invisível, e agora passou a ser visível, porque eu enxergo o cuidado do Senhor na minha vida. E para finalizar, estava eu no Chile, pregando, numa viagem missionária. Fui pregar uma mensagem, no final da mensagem chegou uma família. Essa família chegou do meu lado e eles estavam muito tristes. E aí eu perguntei para ela, por que a senhora está triste? Está acontecendo alguma coisa? E ela só olhava a criança que estava no seu colo e falava assim, por causa do meu bebê. Eu perguntei, quantos meses ele tem? Ela falou, tem 1 ano e pouco. E era um bebezinho, tipo, recém-nascido. Parecia um bebê recém-nascido, era muito pequeno. Eu falei para ela assim, nossa, o que está acontecendo? Ela falou assim, não, eu tinha 2 filhos. E essa criança nasceu com um problema, ela não cresce. E a gente está lutando com saúde, a gente está buscando ajuda e a gente não sabe o que faz. E aí ela falou assim, mas eu estou triste assim porque eu lembrei que eram 2. Eram gêmeos e eu perdi um. E aquela mulher começou a chorar, eu comecei a chorar, e o marido dela começou a chorar, e as crianças começaram a chorar, e todo mundo estava chorando naquele ambiente, pós-culto. E nós chorávamos e eu falei, Senhor, o que eu posso falar para essa mulher para dar uma palavra de conforto para ela? E tinha mais uma criança correndo, ela falou, esse também é meu. E Deus colocou no meu coração, fala que eu amo os 3 filhos dela. Eu falei para ela, senhora, Deus colocou no meu coração que para falar para a senhora que Ele ama seus 3 filhos. E aquela senhora olhou para mim e disse, mas você não entendeu, pastor. Eu tenho esse filho aqui que está correndo, eu tenho esse que está no meu braço e o outro não está mais comigo. Nessa hora, o Espírito Santo colocou no meu coração, fala para ela que o outro está nos meus braços. Neste momento eu falei para ela, sabe, eu sei a dor que você está sentindo porque eu também já perdi um filho. E aquela mulher começou a chorar mais ainda, e nós todos chorando ali naquele ambiente. E enquanto eu estava falando para ela, consolando ela, falando que Deus amava ela porque o filho estava nos braços de Deus e Deus falava, olha, eu cuido melhor do que qualquer pai pode cuidar. Então não se preocupe, que seus filhos estão nos braços daquele que é o autor e consumador de toda a nossa fé. Eu falando isso para ela e naquele instante, Deus falou no meu coração, filho, não se esqueça que o seu também está nos meus braços. Nessa hora, irmão,
Meus irmãos, o cuidado que era invisível passou a ser visível. Eu me lembro da notícia dentro de um carro. Eu, minha esposa, ela me contou. Eu perdi a nossa criança, eu perdi a nossa criança. E nós abraçados, chorando. E nessa hora foi como se visse o anjo do Senhor conosco. E nessa hora eu pude contemplar aquilo que outrora eu não enxergava. Porque o Deus que cuida de nós de maneira visível e invisível. E aquilo que era invisível agora passou a ser visível. Eu estou glorificando o nome do Senhor. Talvez seja essa a sua situação hoje. Talvez você esteja passando por problemas. Talvez você hoje esteja passando por dificuldades. Talvez hoje você olha para dentro da sua vida e fala, Senhor, onde está o seu cuidado para a minha vida? Onde o Senhor está no meu problema? Eu quero, sem delongas, chamar você para vir aqui à frente, nós queremos orar junto contigo.